Olá, pessoal! Estamos aqui na plataforma digital de aprendizagem e hoje vamos aprender com este vídeo como postar os recursos digitais que são sugeridos nas trilhas de aprendizagem na sala de aula virtual. Para isso, então, vamos verificar duas formas de fazer isso. A primeira seria a opção de o professor estar navegando por uma trilha de aprendizagem. Então, vamos abrir aqui as trilhas de 5 anos, versão do professor, e vamos simular a situação em que o professor está navegando pela trilha de aprendizagem e ele localizou algum recurso interativo interessante e quer disponibilizar esse recurso na sala de aula virtual para que os alunos possam acessá-lo. Então, ele localiza primeiramente a trilha que ele precisa, suponhamos que ele vai abrir a trilha do capítulo 6, e ao abrir essa trilha, ele vai analisar os recursos que são sugeridos. Então, aqui ele tem todos os recursos e ele pode, então, selecionar alguma atividade. Vamos colocar como exemplo essa atividade cuidando do meio ambiente. Então, o professor abre esse conteúdo e ele gostou desse conteúdo. Então, o que ele faz? Ele copia esse link e ele, então, vai disponibilizar o link dessa atividade na sala de aula virtual. Para isso, então, ele precisa abrir a sala de aula virtual. Ele vai postar esse link como uma atividade para que os alunos possam acessar. Para isso, ele então entra na guia Atividades e aqui ele vai criar uma tarefa. Então, ele cria a tarefa, ele coloca, ele informa um nome para essa tarefa. Ele pode colocar aqui alguma instrução, sendo opcional, pode definir que essa atividade ela é avaliativa ou não, com pontuação ou não, ou prazo de entrega também. E aqui ele então vai colar o link daquela atividade que ele buscou lá na trilha de aprendizagem. Ele então vai adicionar o link e depois ele então vai criar essa tarefa para os alunos. Essa tarefa foi criada e quando os alunos acessarem a sala de aula virtual, a tarefa já está disponibilizada aqui, logo abaixo. Essa é a primeira maneira que o professor tem de disponibilizar algum recurso da trilha para os alunos na sua sala de aula virtual. A segunda maneira que nós temos aqui, quando o professor acessa o item Atividades, ele visualiza aqui uma série de recursos que estão salvos em modo rascunho. Isso significa o quê? Os alunos não estão enxergando isso, apenas o professor. E ele então pode decidir por postar alguma dessas atividades para os alunos ou não. E todas essas atividades que estão postadas aqui como rascunho são as atividades, são os recursos que são sugeridos nas trilhas de aprendizagem. Então, aquele primeiro exemplo que nós vimos do professor copiar e colar o link, ele pode ser facilitado uma vez que aquele recurso, bem como todos os outros recursos das trilhas de 5 anos, da educação infantil 5 anos, já estão publicados em modo rascunho dentro da própria sala de aula virtual. Então, o professor ele pode clicar aqui em Ver Mais e ele vai visualizando todos os recursos daquela trilha de aprendizagem, de todas as trilhas de aprendizagem. Ele localiza o recurso que ele quer, por exemplo, o recurso do capítulo 6, que bicho é esse? Aquela mesma atividade que ele fez, aquela ação de copiar e colar o link, já está aqui em modo rascunho. Então, para facilitar isso, esse movimento de disponibilizar o conteúdo da trilha na sala de aula virtual, pode ser facilitado dessa maneira. O professor, então, clica em editar tarefa, ele faz as edições que são necessárias, alterando o título, alterando qualquer outra informação que ele necessita. Ele então vai fazer as alterações necessárias, vai colocar as instruções, sendo opcional, da mesma forma que nós fizemos antes, e o link da trilha já está aqui. Ele simplesmente vai criar a tarefa
para que os alunos possam visualizá-la também na guia Atividades dentro da sala de aula virtual. Então, vimos aqui duas maneiras do professor disponibilizar o conteúdo que é sugerido na trilha. Ele pode copiar e colar o link, primeiro exemplo que nós tivemos, e ele pode postar essa atividade diretamente das postagens que estão salvas em modo rascunho na própria sala de aula virtual.